que numa viagem à Europa, porque na Europa ele bancava o magnânimo, né, o progressista, né, não era o imperador de um país escravista. E ali ele foi abordado por partidários de Fourier e aceitou que alguns viessem ao Brasil para organizar esse falanstério, que fracassou, é claro, não tinha como prosperar, né, em nosso país. Como em nenhum país, qualquer outro país, mas muito menos aqui no Brasil. Mas era isso que tinha de mais avançado naquela época. E Marx e Engels transferiram essa perspectiva, não foi imediata, mas o manifesto teve uma grande força para fazer essa transferência, transferiram essa perspectiva para a luta política concreta, a luta de classes concreta. Quer dizer, a sociedade do futuro, a qual deviam aspirar os trabalhadores, não seria obtida pela graça de filântropos ou de governantes, não viria pronta e acabada, mas seria o resultado de uma luta política que se desdobraria por muitos anos, e que seria a luta de classes dos trabalhadores, a luta de classes concreta, dia a dia, desde o terreno sindical, reivindicativo, até o terreno político, parlamentar e assim por diante. Como isso foi se definindo com o tempo, à medida que Marx e Engels iam elaborando a sua doutrina e a sua estratégia e tática correspondentes. Essa, me parece, a grande virada que vem com o manifesto. Quer dizer, surge um movimento, primeiro com os trabalhadores alemães, depois isso surge também na França, na Itália, em outros países, e que vai ter uma grande expansão no futuro. Quer dizer, sai-se da perspectiva utópica, que não tinha futuro, não ia conduzir a coisa nenhuma, a não ser a projetos que iriam fracassar sucessivamente, e se entra na organização e na luta concreta dos trabalhadores. Daí surgiriam os grandes partidos dos trabalhadores no século XIX, os partidos que então eram chamados de social-democratas, e o próprio Partido Social-Democrata Russo, o partido de Lenin e dos seus companheiros, que iriam iriam chefiar a Revolução de outubro de 17 na Rússia. Por aí se pode ver que há uma linha que estabelece uma conexão do Manifesto Comunista, que aparentemente naquele momento não teve significação propriamente política, mas que iria frutificar em grandes acontecimentos no futuro e iria marcar fundamente o nosso próprio século XX. Aí é interessante como Marx mesmo, Marx e Engels explicam no próprio manifesto por que eles adotaram essa designação de comunista. Eles dizem que não poderiam adotar a designação de socialista, não poderia ser manifesto do Partido Socialista, porque havia já naquela época uma grande variedade de socialismos na Europa, e eles mesmos fazem a crítica, o socialismo feudal, o socialismo burguês, conservador, pequeno burguês, há diversas variantes do socialismo que já se apresentavam naquela época e que eles sucintamente criticam no manifesto, e que eles já haviam criticado na Sagrada Família, na ideologia alemã e em outras obras. Então eles dizem que a única designação que poderia identificar o que eles pretendiam e identificar também o que devia ser o movimento dos trabalhadores era a designação de comunistas. Daí se chamar Manifesto do Partido Comunista. Nesse documento, eles também definem um papel dos comunistas com relação aos outros partidos de trabalhadores, outros partidos operários. Eles não se colocam como uma elite, nem mesmo não há no manifesto esse termo que depois se popularizaria, sobretudo com Lenin e pior ainda com Stalin, de vanguarda. Não usam isso. Não dizem que os comunistas devem ser uma vanguarda, que têm esse privilégio de ser uma vanguarda. Eles dizem apenas que os comunistas têm uma visão própria do movimento
geral de conjunto da história e da luta dos operários. E se fazem presentes porque têm essa visão, mas não pretendem mais do que isso. Quer dizer, não pretendem dominar o movimento operário, pretendem apenas influir nele com esta visão das coisas. Não há propriamente uma tese organizativa de partido no documento. Naquela época, a concepção de partido não tinha chegado ainda a essa elaboração que teria uns 50 anos mais tarde, e da qual os operários, os trabalhadores, seriam pioneiros até modelares para a própria burguesia. A concepção de partidos organizados, com lideranças, com influência cotidiana na luta política, era algo que ainda estava se formando, embora já existisse. E por isso mesmo, a concepção de partido que existe no manifesto tem, naturalmente, como apontam vários estudiosos, diversas imprecisões. O manifesto também traz um programa das transformações socialistas. É um programa que também quer se distinguir das utopias que vinham sendo apresentadas pelas seitas utópicas às quais eu me referi. Há ali uma série de pontos que são medidas que se vê que tem um certo caráter gradual, que não pretendem implantar a sociedade socialista de imediato. Pretendem que o Estado se aproprie de um certo conjunto de fábricas que iriam competir com as fábricas burguesas e vencê-las pela competição. Abolição do direito de herança, não é? E emancipação das mulheres, educação universal, desarmamento também dos exércitos organizados, paz universal, um programa que tem todos esses itens que, em alguma razão, hoje até alguns parecem realizáveis até dentro dos limites burgueses, mas que naquela época eram propostas muito avançadas e que tinham pelo menos esse mérito de serem concretas, de não terem a pretensão de apresentar de uma sociedade ideal já constituída. Hoje, passados 150 anos, podemos dar um certo balanço do Manifesto do Partido Comunista. Um balanço que ocorre numa situação de maré baixa. Quer dizer, uma situação em que sofremos todas as correntes que têm uma reivindicação marxista, os efeitos da dissolução da União Soviética e do naufrágio dos regimes comunistas do leste europeu. Queiramos ou não, tivéssemos nós simpatia ou não pela União Soviética, os que, de certo modo, eram partidários dela e os que eram críticos, todos tivemos uma influência da força que ela deteve até desaparecer. Quer dizer, a esquerda, toda a esquerda, inclusive a esquerda social-democrata, podia ser levada a sério porque ela tinha mísseis, armamento nuclear, aviões, exércitos e assim por diante. Tinha uma superpotência no seu campo. E hoje ela não tem nada disso. Quer dizer, o adversário não tem muita razão para levá-la a sério, como foi nessa época que se chama da Guerra Fria. Gostássemos nós ou não da União Soviética. Isso é um fato objetivo. Hoje que ela não existe e que a Rússia está se afundando numa degradação de máfias dolorosa, extremamente lamentável, nós todos sentimos como não temos essa retaguarda que dava uma força e uma substância à esquerda. E, ao contrário, as propostas da esquerda, aquelas mais radicais que procedem do marxismo, essa é que é a verdade, perderam credibilidade. Não para os adversários, que sempre foram contra, mas para as grandes massas. Porque o exemplo concreto da sua aplicação
Está aí, fracassou. Pode-se dizer, como dizem muitos, mas o marxismo não foi bem aplicado na União Soviética, ele foi traído, a célebre obra de Trotsky, A Revolução Traída. Mas que outro exemplo nós temos para contrapor a esse? Nenhum. Quer dizer, ele foi traído, mas esse é que foi a prática. A culpa pode ser atribuída a Stalin, a Khrushchev ou aos dois, mas acaba repicando em Lenin e também em Marx. E por isso as ruas que tinham o nome de Marx e de Lenin mudaram de nomes em Moscou. As suas estátuas foram, em a grande maioria, derrubadas. Porque os russos não querem saber do marxismo nem do comunismo, pelo menos na sua antiga versão. Existe um partido comunista ainda lá, mas ele é minoritário e não tem nem de longe a expressão que teve quando estava no poder. Então, a primeira frase do manifesto, um espectro percorre a Europa, que é o espectro do comunismo, hoje soa, de certo modo, ou irônica, ou então ela tem um certo fundo falso. Porque hoje esse espectro é de fato um espectro, ele não tem substância, é um fantasma. Ele não mete medo, ele metia medo em 48, assim Marx supunha. Mas hoje não, ele não tem por que assustar a burguesia. Pelo menos neste momento. É claro que ele pode reviver, isso é evidente, não seria eu quem diria o contrário, mas eu estou me referindo à conjuntura objetiva, social, política, ideológica deste momento em que nós estamos começando a celebrar o sesquicentenário do Manifesto. Ainda há menos de uma semana, aqui mesmo na PUC, não sei se nesta sala, foram lançados os números de duas revistas marxistas que heroicamente insistem em ser editadas aqui no Brasil, não é? E o ato que convidou as pessoas a comparecerem tinha como tema do debate que iria se travar por professores muito conhecidos e respeitados, se intitulava "O marxismo morreu, ponto. Viva o marxismo, ponto de interrogação". Quer dizer, os marxistas mesmo declaram que o marxismo morreu e colocam sob um ponto de interrogação se ele pode ressuscitar. Claro, isso reflete bem a conjuntura, o estado de espírito defensivo em que o marxismo se encontra neste momento e que tem suas razões objetivas, fundamentalmente nessas derrotas práticas concretas que ocorreram com relação às maiores realizações do marxismo neste século. Aí, eu repito, não adianta dizer que na União Soviética não se aplicou o marxismo, que ele foi traído, que foi Stalin. Os homens comuns não acreditam nisso, porque a própria burguesia se incumbiu de convencê-los de que ali estava de fato o marxismo, estava o comunismo. E é difícil negar que estava mesmo. Que ele foi inspirado em quem? Em Adam Smith, em Ricardo, em Keynes. Ele foi inspirado em Marx, seja através de Lenin, depois através de Stalin, mas isso é uma verdade. Eu gostaria aqui, também, nessa maneira breve, porque tudo isso vai ser debatido e muita coisa vai se escrever sobre isso e muitos outros temas, de abordar alguns aspectos com relação ao próprio manifesto. Um dado constante de Marx, que vem desde esse manifesto e também de escritos seus anteriores, é a confiança que eles têm na classe operária industrial. A classe operária nova que se formava então dentro das fábricas resultantes da Revolução Industrial. Isso é fundamental. Era a classe operária que estava substituindo os artesãos das oficinas artesanais e das manufaturas. Era um novo tipo de trabalhadores, com uma nova organização que usava novos instrumentos de produção recém-criados dentro dessa organização do trabalho que eram as fábricas daquela época. Nos sucessivos prefácios que eles vão escrevendo
para novas edições e também nos